Está no ar o programa Você Merece Ser Livre pela TV Clique Brasil. Hoje um dia muito especial. Meu nome é Robson Gonçalves. Estamos muito felizes. O tema do nosso programa hoje é cirurgia espiritual. Você acredita em cirurgia espiritual? Hoje nós estamos aqui com Wagner Fiengo, médium de cura, fundador da Era Branca, escritor, né? Autor de mais aí de 5 livros e mais estão por vir. Hoje nós estamos aqui, ó, com um relançamento, né? Uma edição nova do livro de Chico Xavier, que a gente vai falar dele daqui a pouco para você também. Quero mandar um abraço para todas as pessoas que estão acompanhando a gente aí no Brasil todo, em especial Elvânia, bem-vindo, e Fernando Svincão de Porto Alegre. Um abraço para vocês, estou com saudade de vocês. Em breve estarei aí em Porto Alegre. Vou levar o Wagner aí também para ir para Gramado, para passear um pouco, que ele só trabalha, esse homem trabalha demais. Ele já veio aqui no nosso programa, o sucesso foi muito grande, né? A audiência nossa foi muito alta e nós resolvemos trazer ele aqui novamente, porque o homem é um homem simples, porém ele é um grande ser humano e ele tem muitas coisas para oferecer para o mundo, e a gente está aqui realmente para poder mostrar um pouquinho. A gente vai fazer uma série de entrevistas com ele. A gente está preparando um documentário contando a história de vida dele, contando a história da Era Branca, e ele vai falar um pouquinho aqui sobre a Era Branca novamente. Tem aí o programa que a gente fez com ele, que está aí no YouTube, você pode procurar aí, né? É só colocar lá, entrevista com Wagner Fiengo, que você vai assistir na íntegra. E hoje o tema é cirurgia espiritual. Você acredita? Chama os amigos, manda o link aí, você que está pelo Facebook, compartilha, para a gente poder desvendar, né, essa questão da cirurgia espiritual. Eu participei da cirurgia espiritual, vou contar para vocês aí a minha experiência já, mas eu quero dar aqui as boas-vindas, Wagner Fiengo. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, querido. Eu agradeço. A honra é toda minha. Agradeço de coração aos espectadores aí da Clique Brasil, né, por estar aqui mais uma vez presente com vocês. Muito obrigado. Vocês perceberam aí que o Wagner, coloque eu na tela, Maurinho, não me deixa fora da tela não, hein? Tô com visual novo aqui, eu preciso aparecer. O Wagner, ele é um homem muito simples, mas devagarzinho a gente consegue tirar dele todas as informações. E a primeira pergunta, né? A cirurgia espiritual. Eu participei da cirurgia espiritual, fiquei impactado com o resultado, foi muito positivo. Eu presenciei pessoas lá com resultados maravilhosos da cirurgia espiritual. Por isso que a nossa produção resolveu fazer essa turnê com você, né? Para falar cada semana ali um tema. Hoje é cirurgia espiritual. Então, para quem está assistindo a gente pela primeira vez, como que surgiu essa história da cirurgia espiritual? Como que foi? Conta pra gente. Isso aí ocorreu no ano de 2004. Como eu, na primeira vez que a gente esteve aqui, né, eu comentei que eu comecei a apresentar problemas de saúde, e esses problemas de saúde foram se agravando, até que no dia 1º de novembro, no ano de 2004, dentro da Igreja do Divino Espírito Santo em São Paulo, eu fui cumprir uma promessa que eu tinha de acender 7 velas dentro de uma igreja, e naquele momento lá eu tive uma visão e comecei a ter contato com o Dr. Ângelo, que é o espírito, né, que me utiliza hoje para fazer a operação. Então ele me disse que nós tínhamos um compromisso e que esse problema de saúde que eu tinha era por conta de um mal que ocorreu comigo numa vida anterior, e a forma que eu poderia me manter e subsistir aqui com o meu quadro das minhas doenças, né, era fazendo cirurgia espiritual. Então, no ano de 2004 começou esse trabalho juntamente com ele, que nesse ano aqui já fazem 17 anos. Né? 17 anos, olha que interessante. O Wagner Fiengo, em 2008, ele foi apontado pela revista Isto É como o principal médium de cura do Brasil, né? E ele faz esse trabalho. Fora da caridade não existe salvação. Então você está me dizendo que a forma que você encontrou de cumprir a sua missão, ajudar as pessoas para amenizar a sua própria dor. Né? E muitos me perguntam, né?
E o porquê que você teve que atravessar tudo isso, sendo que você faz isso, auxilia as pessoas. Então, eu tive que atravessar todo esse momento de dor para me compreender a dor do outro. Saber como que é difícil passar por todo esse processo. Então isso me estimulou e me motivou cada dia mais poder fazer alguma coisa para ajudar as pessoas. Então, tudo de uma forma natural. Então, assim, quando a gente tem um mandato sobre a nossa vida, né? Eu tenho sempre como uma frase, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. E a gente sabe que é aquele que dá o que mais recebe. Então, no fundo, eu acredito que os pacientes que vêm ser tratados, no fundo, são eles que me ajudam, né? Porque cada um deles, assim, são muito importantes. Se não fosse eles, eu acredito que eu não estaria aqui hoje. Então, essa relação com a dor do próximo, o sofrimento que cada um tem, fez com que ao longo dos anos, né, a cirurgia espiritual foi se aperfeiçoando e criando ferramentas para oferecer para o paciente. Porque é compreensível, eu acredito que para todos nós, que vai chegar um momento que não vai precisar mais fazer a cirurgia. Porque o grande objetivo de tudo é tentar ensinar as pessoas não adoecerem. E aí a gente sabe, né, pela ciência, pelo contato com a espiritualidade e tudo, as formas pelas quais a gente adoece. Então a gente precisa entender que a própria doença, ela pode se manifestar de três formas aí primárias, né? Então, são doenças que vêm de ordem karmática, que vêm ali de uma vida anterior. E vale muito, né, a gente lembrar que reencarnação não é uma fé. Na verdade, a reencarnação é um fato. É um fato existente na vida de todos os seres. Que tem dentro da própria reencarnação uma lei de evolução, onde que ninguém tem privilégio e ninguém é prejudicado. É uma oportunidade que Deus dá para a gente crescer, evoluir e se aperfeiçoar. Só que dentro desse processo de evolução, a gente comete erros, acertos, e da mesma forma que um aluno que foi bem, passou de ano, ele não precisa voltar e fazer a mesma lição. Mas aquele que não conseguiu aprender, superar ou complicou a sua vida no meio daquele caminho ali, ele vai ter que voltar ali para poder estar reparando. Então, com isso, a gente começa a compreender algumas anomalias que existem no corpo de muitas pessoas. Porque são situações que ela criou e que ela vai ter que reparar. Então a gente tem que olhar a doença não como uma coisa ruim, nem uma punição, mas também uma oportunidade que a gente tem de evolução e de aperfeiçoamento, né? Então é dessa forma que a gente vai aprendendo a olhar a doença, né? Então nós temos as doenças que são karmáticas, nós temos as doenças que são degenerativas e virais, que elas acabam ocorrendo por uma questão de manutenção do corpo, né? É aquela água que a gente deixou de beber durante a vida, o exercício que deixou de fazer, aquela alimentação irregular. Um determinado momento o corpo vai apontar. Ele vai vir de uma forma, né, com um efeito rebote, tentando parar com que a gente mude realmente a nossa postura e a forma de ser. E nós temos a terceira forma, primária, né, porque existem outras, mas acho que se a gente separar em 3 grupos já consegue explicar, né, para o espectador ter esse entendimento. Sim. E nós temos as doenças psicossomáticas. São as doenças que nascem em cima dos traumas emocionais, através de uma morte, a perca de um amor, uma traição,
Então são muitas questões que são acumuladas no ser, que em um determinado momento, se isso não for resolvido, vai se converter numa doença. Então, assim, é importante lembrar que as doenças psicossomáticas, essas que têm um fundo emocional, a ciência não consegue muitas vezes identificar ela através de exames laboratoriais, exames de imagem, né? A depressão já consegue fazer essa medição. Então, fica muito na questão do comportamento da pessoa. Muito legal. O Wagner, nós fomos, a nossa equipe, na cirurgia espiritual, foi um sábado, ficamos o dia todo lá. Eu participei da cirurgia, daqui a pouco eu vou contar para vocês a minha experiência, o que eu senti. Foi realmente muito, muito interessante e impactante para mim, né? Realmente é um cenário ali, tudo de cirurgia mesmo, mas tem um preparo antes. O Wagner, ele faz ali uma conscientização, essa conscientização que ele fez agora aqui, explicando, né, por que as pessoas ficam doentes, ele faz essa mini palestra, digamos assim, né? Aí é legal que tem toda uma preparação, então as pessoas ficam ali ouvindo música, ele vai explicar ali o passo a passo, as pessoas ouvem músicas, você vai refletindo, aí depois tem um momento ali da meditação, onde a gente fica em silêncio fazendo meditação. É realmente um preparo para a cura. E eu gostaria que você falasse justamente isso, Wagner, desse preparo, né? Porque além de você preparar a pessoa antes ali, né, tem uns dias antes que tem as observações que você fala, quero que você fale tudo nesse primeiro bloco, que aí no segundo bloco a gente vai apontar outras pessoas que já se curaram e tudo mais. Mas o passo a passo, antes, né, 3 dias antes eu já recebi uma recomendação, no dia tem todo esse preparo que você faz, e o pós, depois, né, tem ali também uma semana, tem ali os princípios, tem o Tai Chi Chuan. Então, explica o passo a passo para a gente. Então, pegando aí do ponto que eu parei, né? Então, uma vez que a gente tem essa compreensão que a doença ela pode nascer dessas 3 formas, o paciente mesmo, nesse momento, ele já identifica muitas vezes da onde começou a doença dele. E quando a gente fala das doenças virais degenerativas, é importante lembrar que o que ocorre ali, muitas vezes o paciente que está atravessando um problema patológico, foi porque ele parou de fazer exercício, tomar água que devia, tudo, por uma falta de amor próprio. Que é uma questão de amor próprio, você precisa recuperar esse amor próprio. E esse amor próprio, muitas vezes a gente passa a ter quando a gente está em busca de um amor, então a pessoa vai lá, faz exercício, faz regime, se cuida, tudo isso, por causa do outro, mas na verdade ele tem que fazer isso por ele mesmo. Agradar o outro de qualquer jeito. Então ele tem que ver. Então podemos dizer que a doença e a saúde, ela vem muitas vezes de uma questão comportamental. Então é importante lembrar que doença é efeito e não a causa. A causa está lá na outra ponta, às vezes há 10, 20, 30 anos atrás. O nosso inconsciente... Então pode-se dizer que a doença ela não existe. As pessoas acabam criando, consciente ou inconscientemente. Não, é isso. A doença, ela funciona, eu acho que assim um exemplo importante lembrar... É a manifestação da mente. Não, a doença é o desencadeamento de um quadro patológico que teve uma causa inicial. Por mais que essa causa seja metabólica, ou realmente ela venha se manifestar justamente por uma ausência de alguma coisa, que a gente tem tudo, esses recursos a gente tem. Se a mente está ação, o corpo está ação. Então é um reflexo. Agora, existem as doenças de hereditariedade. A hereditariedade, a pessoa desencadeia um problema do coração. A mãe da pessoa também tem problema de coração. Mas por que isso ocorre? Porque são unidos os pares de familiares que estão dentro daquele grupo que precisa ter para fazer passar por essa aprovação de um problema cardíaco. Então, essa hereditariedade, ela vai passando porque também nós somos herdeiros de nós mesmos. Tá? Então a gente vai entender que a doença é como uma febre. A febre não é um mal. Ela está te avisando que você tem um processo infeccioso no seu corpo.
Então, você tem que cuidar da febre, mas você tem que cuidar da infecção. Então, a febre, a doença, é a febre do espírito. Ela está dizendo que tem um problema lá na essência. Então, assim, a medicina convencional, ela vai cuidar desse campo, que é o campo do corpo. Só que aquele campo da alma, em determinados aspectos, ela não consegue chegar. Às vezes, até a própria terapia não consegue chegar até um determinado ponto. Por quê? Porque muitas doenças começaram numa vida anterior. Então, é um campo onde que os espíritos superiores, Deus, os santos de devoção, nas mais diversas religiões, têm essa permissão de ir lá e fazer essa alteração. Posso só pegar um ganchinho? Não perca o seu raciocínio. Tem muitos evangélicos que estão assistindo a gente. Você até falou que tem alguns evangélicos que já fizeram a cirurgia lá com você. Sim. Né? E a questão do evangélico tradicional, que eles não acreditam ali na reencarnação, né? Como que você consegue explicar para eles isso? O importante é entender uma coisa, né? Acima de tudo, nós somos irmãos. E nós aqui, principalmente no Ocidente, nós somos cristãos. Todos. Certo? Nós somos cristãos. Crer na reencarnação ou não, ou ter uma outra visão de Deus, é um momento espiritual que cada um está vivendo. E a gente tem que respeitar um momento do outro. E cada um está dentro da sua própria verdade. Para ele, a verdade dele é assim, a sua é assim, a minha, a do outro. Cada um vai ter uma forma de poder observar Deus. E mais importante, que é assim, uma coisa que precisa realmente ser respeitado. Não é porque nós não vemos as coisas que as coisas não existem. E o nosso ponto de vista está muito aquém daquilo que pode ser a verdade do universo. Então, assim, se baseando no que o Cristo fez, em reduzir os 10 mandamentos em 2, a primeira coisa que ele disse: amai a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu amor e de todo o teu entendimento. E amar o teu próximo como a si mesmo. Amar a Deus de todo o teu entendimento, cada um entende. O que nós podemos dizer que o índio lá, que está na floresta, que para ele Deus é a luz, o sol, ele está errado? Claro que não. Não é? Claro que não. A interpretação dele, de Deus, e Deus não vai deixar de amar ele porque ele vê ele nessas formas. Existe uma coisa mais pura. Por isso, quando teve a catequização dos índios no Brasil, é um ponto muito delicado, porque como que você vai catequizar alguém que já vive a plena pureza no meio da natureza? Né? Os padres jesuítas. Não, teve, entendeu? Teve um papel importante, mas a gente não pode desconsiderar. Por quê? Porque a fé é uma semente que Deus colocou no coração de cada um. Ele colocou um para ser evangélico, outro para ser católico, outro para ser umbandista, o outro para ser budista. Cada um interpreta. Então, assim, é muita questão de ponto de vista. E tá então, tudo bem, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Qualquer pessoa é atendida. Sim. Então, o que a gente tenta conscientizar ali, a primeira coisa que eu faço, eu sempre digo: o mestre nos disse, onde estiver 2 ou mais em meu nome, ali eu estarei. Então, lá, um dos quadros mais perfeitos que tem pintado pela espiritualidade é Jesus Cristo. Então ele está ali, representado. A gente não pode adorar a imagem, não pode adorar quadros. Não é questão de adorar. A gente ainda está na questão do visual, do auditivo, do toque. São situações que a gente tem que respeitar a situação de cada um. Então a Era Branca, ela veio com esse papel para unir todas as religiões num ponto só, para ser um ponto de encontro de todas, onde todos ali são bem-vindos, são amados, são respeitados. Então, com isso a gente foi adquirindo um amor e o respeito de muitos evangélicos. O meu irmão Sérgio Fiengo, né, que está nos assistindo, ele é evangélico. Eu tenho assim um amor muito grande por ele, ele tem também por mim, tem um respeito. E qual que é o problema? Não tem problema. E não precisa ter atrito nenhum, né? Esse atrito é entre os homens, não é entre Deus e nem as suas egrégoras, né? Você que está assistindo a gente aí, está gostando do papo, muito legal, né? É um assunto muito gostoso. O Wagner é uma pessoa muito iluminada,
E se você quiser fazer alguma pergunta, a gente está chegando aqui no finalzinho já do nosso primeiro bloco. Faça aí as suas perguntas, participe, a nossa produção vai colocar o telefone. Faça pergunta, dê um feedback pra gente, é muito legal, tá? E a gente vai continuar esse bate-papo aí no segundo bloco, não sai daí, hein? TV Clique Brasil. Informação, música, variedades, entretenimento. Às vezes, vivemos nossa rotina no modo automático, por osmose e sem motivação. Fazemos mais do mesmo e sentimos um vazio, que algo está faltando. Pesquisas apontam que mais da metade da população mundial vive nessa situação. Quer sair dessa estatística? O coaching vai te ajudar. De uma forma simples e eficaz. O coaching é um processo que auxilia na busca pelo resultado almejado, seja no lado pessoal ou profissional. O foco principal é suprir o gap entre o que você é e o que deseja ser. Ao longo do processo de coaching, você vai entender mais sobre você e sua maneira atual de lidar com as situações, vislumbrar novas possibilidades de atuação, trabalhar suas competências para alcançar os resultados desejados. Trabalhamos corpo, mente, coração e espírito, com metas, prazos e exercícios. Através do coaching, você será capaz de tirar suas ideias da caixinha e colocá-las em prática. Mas lembre-se, nós apenas mostramos o caminho. É você quem faz acontecer. Venha bater um papo com a gente, tirar os projetos do papel e realizar seu sonho adormecido. The Sun Jar. Sonhos não foram feitos para ficar no escuro. Estamos de volta. Programa Você Merece Ser Livre. O tema de hoje, cirurgia espiritual. Você acredita em cirurgia espiritual? No primeiro bloco aí a gente já conversou aqui vários assuntos legais, a gente vai continuar com ele. Wagner Fiengo, fundador da Era Branca, médium de cura, escritor, né? Autor aí de 5 livros e mais alguns que está para ser lançado. Em 2008 ele concedeu uma entrevista para a revista Isto É, e ele foi apontado pela revista Isto É como um dos principais médiuns de cura do Brasil, né? Centenas de pessoas já passaram pela cirurgia espiritual e ele está explicando para a gente tudo, como você pode fazer para chegar também a fazer um tratamento espiritual na Era Branca. É totalmente gratuito, é um trabalho de missão, é um trabalho de ajudar as pessoas. Eu participei da cirurgia espiritual, eu posso falar para vocês que é um momento assim único, é surreal, só você participando mesmo para você saber a sensação que é. Me sinto ótimo, estou praticando todos os exercícios que a Era Branca, o grupo da Era Branca, né, todos lá os voluntários, toda a equipe passou, e é muito legal. Aproveitar e mandar um abraço para todo mundo aí da Era Branca que está assistindo a gente, o carinho que vocês recebem a gente, a recepção, tudo isso é muito legal. E o Wagner vai falar agora para você. A pergunta, Wagner, é o seguinte: como que faz para as pessoas... a pessoa que está assistindo a gente, ela está com algum problema e ela tem uma consulta, precisa pagar, como que funciona? Fala pra gente. Então, o canal mais rápido é o próprio site da Era Branca, que é o erabranca.org.br. Então lá no site da Era Branca, tem, na página, tem todas as informações da implantação desse mandamento dos Espíritos, né, que é a terceira mensagem. E lá tem um campo para agendamento de cirurgia espiritual. Então a pessoa vai fazer, abre lá o agendamento, preenche os dados e manda essa solicitação. Essa solicitação chega lá para mim, eu vou fazer o filtro dessa solicitação. Aqueles casos que são mais graves, mais delicados, eu vou fazendo uma ordenação, né, para as datas, sendo que nós fazemos cirurgias às terças e quintas às 6h30 da tarde e no sábado às 9 horas da manhã. Até dia 30 nós não estamos abertos, né, por conta dessa contribuição, né, com as medidas sanitárias, então nós estamos mantendo o santuário fechado.
E tão logo que houver a permissão, a gente vai estar atendendo as pessoas, porque não tem como deixar de atender as pessoas dentro da dificuldade. Mas os protocolos de segurança da Covid, eles são tratados criteriosamente lá dentro, tá? Então, você fez a pergunta para mim a respeito se existe cobrança. Não existe, nunca existiu e também nunca existirá. Porque dá de graça aquilo que de graça a gente recebe. Esse é o mandamento que o mestre deixou. Muito legal. Gostaria de fazer uma pergunta para você agora. Eu fiquei sabendo que a Era Branca vai fornecer um curso para as pessoas que querem abrir um núcleo da Era Branca em suas cidades. Como que vai funcionar isso? Porque a Era Branca tem mais de 6 mil músicas. Qual que é o método? Como que vai funcionar esse curso? E o que é Era Branca? Né? Por isso que a gente resolveu fazer essa série de entrevistas com você, porque é muita coisa. Aquele dia a gente falou, passou muito rápido e não deu para falar tudo, né? Então, como que funciona o curso e o que é Era Branca? O que tem que seguir para fazer parte da Era Branca? Precisa ser espírita? Como que funciona? A Era Branca ela foi fundada no ano de 2013, né? Sobre a instrução do Chico Xavier e do Dr. Ângelo, que são os espíritos que foram responsáveis pela fundação. E o espírito de Santa Clara, que a partir daquele momento dessa fundação, né, já estava ocorrendo comigo aquele fenômeno que você acabou presenciando lá, que é um fenômeno de desumanização, onde eu alcanço as minhas vidas anteriores. E com essas vidas anteriores eu consigo ter os acessos com essas entidades que estão no plano do absoluto. Então foi feita uma força-tarefa dos espíritos, e é importante entender que a Era Branca nasceu primeiro na vida espiritual para depois ser materializado na vida física, onde houve a união de todos os arquétipos religiosos, os principais. E ali começou essa força-tarefa dos espíritos a começarem a transmitir os ensinamentos em forma de canção. Porque a música é o grande segredo do universo. Porque se ela é uma inspiração, ela não é do homem, né? Se ela nasce de uma inspiração. E aí a gente passou a ter contato e começamos a montar um inário baseado na orientação que o Chico e o Dr. Ângelo passavam para formar esse nosso inário. Então, esse inário contém 926 canções, por enquanto. Então, em tudo que você imaginar dos anos 70, 80, MPB, música internacional, música sertaneja, música romântica, todo está composto dentro desse inário. E fora as canções que eles começaram a transmitir, que estão no site da Era Branca, lá na nossa playlist. Então aquelas canções começaram a nascer ali, tá? Então a música, ela veio como uma ferramenta, tornando todos nós iguais dentro do trabalho. Porque existe um dínamo de força enquanto nós estamos cantando. E hoje nós temos um entendimento, né? Da influência da música na nossa vida, das pesquisas científicas, através da água receber a ação do som e a água ser alterada as moléculas sobre a influência do som. Então, se o nosso corpo todo é feito 70% de água, então essa vibração musical ela tem uma alteração. Então vale lembrar que nós temos 7 chakras principais, e cada chakra desse ele é correspondido por uma nota musical. Então aquela nota musical, quando a pessoa que tem uma deficiência naquele chakra, ao ouvir uma música que está sobre um tom daquele chakra, ela vai receber o benefício e vai haver a reprogramação genética. Então hoje, né, lá em Sorocaba, o nosso querido irmão de bisturi, que eu falo que é o Luiz, né, e todo o pessoal do NAVE, que é a primeira célula da Era Branca, né, ele com a esposa Thaís, que recebam aí o meu abraço, né, junto com o Michel, que
também um grande irmão de caminhada, está preparando um curso baseado no Tratado Elementar de Medicina Vibracional, que está lá no site da Era Branca, que nós compilamos e preparamos ele, para que outras pessoas munidas da mesma intenção de amor possam montar outras células, ou até na própria casa, juntar a família ali para poder cantar, para poder meditar, para poder fazer o Tai Chi Chuan e estudar as escrituras, as mais diversas todas, porque dentro da Era Branca todos os principais livros espirituais estão sobre a nossa mesa. Então, esse curso que está sendo preparado vai ser um curso oficializado para que as pessoas possam seguir esse regimento. Uma diretriz, né? É. E vale lembrar que a Era Branca foi a medida preventiva que Deus mandou para a Terra, dando condições com caminhos que a gente já conhece, que é a música. O quanto que uma música pode fazer bem. Então, hoje nós temos um trabalho com um grupo de samba lá dentro. E quem disse que o samba não é uma música espiritual? O paciente que está com depressão, se ele ouvir samba, entrar dentro daquela linhagem, né, dentro daquela energia do samba, ele vai melhorar o quadro dele. Então a música, ela também precisa ser utilizada da forma certa na hora certa. Porque do jeito que uma música te eleva, ela também pode levar você para o fundo do poço. Então, quando a gente passou a ter contato com essas canções e começou a sentir e ver que esses recados estavam sendo dados para a gente, você viveu isso daí, pô, aquela música falava comigo, eu não entendia. E quando a gente sabe que isso partiu de uma colônia superior, a gente trata aquelas músicas como uma oração. Entendeu? Então, esse é o fundamento. Então, em breve vai estar disponível esse curso. A gente depois vamos, né, até o NAVE lá para vocês fazerem uma cobertura desse trabalho de conscientização que está sendo feito. Muito legal. Corta para mim aí. Olha o seguinte, muitas pessoas estavam perguntando o seguinte, mas Robson, o pessoal tem medo do bisturi. Eu vi ali por cima muitas mensagens, né, mas algumas pessoas falando assim, como é que foi, Robson? Te cortaram, não te cortaram? Então eu gostaria que o Wagner agora ele explicasse pra gente como que é a cirurgia espiritual em si. Porque você tem o preparo ali, né? Tem as músicas, que a gente fica ouvindo música ali um bom tempo, né? Tem um tempo específico, não? Ou você que vai sentindo ali? Não, vou sentindo. Bom, aquela parte inicial que eu falei, que são as orientações, como o paciente adoece. Tá certo? Então a gente segue o princípio que o mestre nos deu. Conhecei-vos a verdade, que a verdade vos libertará. Ele disse isso. Você tendo consciência da verdade, que você tem responsabilidade sobre o teu corpo, sobre a tua vida, sobre teus pensamentos, é você que muitas vezes escolhe ficar doente ou não. Então esse é o primeiro ponto. Vale lembrar que quando o paciente fez lá a solicitação para mim, e aí eu fiz o agendamento, existe uma preparação que você mesmo fez na noite anterior, né? A pessoa, no dia anterior, no dia da cirurgia e um dia depois, o paciente não vai poder ingerir nenhum tipo de carne, nem branca nem vermelha, e não vai poder ingerir bebida alcoólica e nem manter relação sexual ou nenhuma atividade sexual, para que a pessoa fique preparada e plena e aberta para receber ali o benefício. Na noite anterior, a pessoa vai fazer um sinalzinho com a cruz no local indicado, e é onde o Dr. Ângelo vai com a equipe dos espíritos para visitar o paciente, preparar e levar a harmonia para dentro da casa, caso não esteja. Às vezes tem paciente que está com problema de depressão, é porque ele perdeu um familiar e não aceita essa situação. Então muitas vezes essa ligação com quem partiu fica um tanto pesada, tanto para quem ficou como para quem partiu. Então nesse momento o Dr. Ângelo ele também recolhe e leva esses espíritos também para tratamento. Caso tenha algum espírito obsessor, porque assim ninguém está livre disso, né? Se o Cristo não agradou todo mundo, a gente também não. E aí existe uma contabilidade no universo.
aí é a parte mais importante. Da gente lembrar e ter a consciência que tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa e tudo que a gente faz, nós estamos mandando essa informação lá para cima, que são os nossos registros akáshicos. Então, como a lei do universo, que é a lei de causas e efeitos, e Deus não dá privilégio para nenhum e nem prejudica ninguém, esse registro está lá, é levantado essas informações e cruzado, porque a gente faz coisa boa e coisa que não é. A gente pensa coisa boa e também não. E faz como também não faz coisa certa. Então, assim, isso vai ser dividido em 2 colunas, né? E aí é feito um encontro de contas, um encontro contábil ali. E ali embaixo vai ter um saldo. Se esse saldo é positivo, o espírito tem autorização de ir lá e fazer aquela mudança. Ele vai lá e faz a mudança, porque tem um crédito, né? A pessoa tem as milhas dela lá, né? Caso não, ele tem que ir lá e colocar um empenho. Aí o paciente passa a ter uma dívida moral com Deus, de corrigir seus pensamentos, corrigir seu comportamento, a forma que ele vê o mundo e as pessoas, tudo aquilo que ele faz. Então a questão, a cirurgia deu certo ou não deu certo, porque assim, a cura quem dá é Deus. Sim. Não é o homem. Muitas vezes eu tô querendo me curar e me libertar, e sabe entender, é importante entender que a própria doença já é um tratamento para o espírito. Para a pessoa refletir. Muito. Para a pessoa conscientizar, mudar, né? Mudar. Muitas doenças, né, que a pessoa está lutando para viver, que é o câncer, né? Tem aqueles tratamentos de quimioterapia, que derruba cabelo, que faz tudo isso, e cada dia a gente está tendo tratamentos assim mais avançados, sem realmente efeitos colaterais tão graves, né? Mas ali naquele momento ele está, né? Ele está lutando para viver. Então ele está, aquele tempo que ele deixou de se cuidar, de viver e abusou, hoje ele está trazendo uma contrapartida com a sua luta para a vida. Maravilha, excelente. Olha que explicação bacana, né? Você sabia disso? Olha que interessante. Isso com a contabilidade, aí tem lá os seus registros akáshicos, né? A gente já está chegando aí no final de novo do segundo bloco, olha só. É um tema só, cirurgia espiritual, mas é muita informação. Wagner Feng é um gigante espiritual. Se tiver alguma pergunta, faça aí no nosso telefone. A gente vai fazer um intervalo e daqui a pouco a gente volta. TV Clique Brasil. Informação, música, variedades, entretenimento. Às vezes, vivemos nossa rotina no modo automático, por osmose e sem motivação. Fazemos mais do mesmo e sentimos um vazio, que algo está faltando. Pesquisas apontam que mais da metade da população mundial vive nessa situação. Quer sair dessa estatística? O coaching vai te ajudar. De uma forma simples e eficaz. O coaching é um processo que auxilia na busca pelo resultado almejado, seja no lado pessoal ou profissional. O foco principal é suprir o gap entre o que você é e o que deseja ser. Ao longo do processo de coaching, você vai entender mais sobre você e sua maneira atual de lidar com as situações, vislumbrar novas possibilidades de atuação, trabalhar suas competências para alcançar os resultados desejados. Trabalhamos corpo, mente, coração e espírito, com metas, prazos e exercícios. Através do coaching, você será capaz de tirar suas ideias da caixinha e colocá-las em prática. Mas lembre-se, nós apenas mostramos o caminho. É você quem faz acontecer. Venha bater um papo com a gente, tirar os projetos do papel e realizar seu sonho adormecido. The Sun Jar. Sonhos não foram feitos para ficar no escuro. Opa, olha nós de novo aí.
Programa Você Merece Ser Livre voltando, terceiro bloco. Estamos aqui com um tema muito especial, cirurgia espiritual. Né? O Wagner Fiengo explicou como que funciona essa questão aí dos créditos, dos débitos. É muito importante que a pessoa chega lá, falando da minha experiência, você se conscientiza, é uma preparação para que você não adoeça mais, né? E fora da caridade não existe salvação. Então, para a gente conscientizar que precisa se doar para a humanidade, né? Então, o nosso amigo Ronaldo Campos, lá de Carapicuíba, o fundador dos Filhos da Luz, né? Uma comunidade terapêutica, está assistindo a gente também, está adorando o programa. Ele sempre fala, não existe uma outra forma de ser feliz a não ser servir. E Wagner Fienga é um dos maiores servidores da humanidade que eu conheço. Ele tá, tô aqui com o livro dele hoje, ó. Pega aqui a Mauri, o pessoal ver. Né? Olha aí, ó. A Cura da Alma, Chico Xavier, uma nova edição. Chico Xavier é um dos fundadores espirituais da Era Branca. A gente vai fazer um programa só com o tema Chico Xavier para vocês entenderem a ligação do Wagner Fiengo com o Chico Xavier, né? E aí vocês vão poder entender melhor essa missão do Wagner, né? Wagner, vamos dar continuidade ao que você estava falando, né? Para a gente encerrar esse assunto, para a gente falar um pouquinho mais também da cirurgia espiritual lá na Era Branca. Continua terminando o que você estava falando. Tá bom. O pessoal insistindo na pergunta se corta, se o bisturi, se dá medo. Fala a gente vai chegar. Eu queria deixar um abraço para o Júlio César, né? Que é um filho querido, ele, a Paula e as filhas, né? Porque ele foi uma das figuras centrais com os outros, né, colaboradores para mim chegar até aí. Então queria deixar esse registro do amor e respeito que eu tenho a ele. Dando seguimento, né, a isso, é importante a gente ter esse entendimento que Deus ele colocou uma lei no universo, que é o Dharma, que é a lei do sentido da vida para todos nós. E essa lei, ela está estabelecida pela lei de causas e efeitos. Então ninguém está acima dessa lei, nem abaixo dessa lei. Não existe um jeitinho com Deus, não tem isso daí. A calculadora que Deus mede a nossa vida e calcula a nossa vida, ela é científica com mais de 1000 zeros depois da vírgula. Então ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça ou quanto não tem. Então ele conhece. Então a partir do momento que a gente tem conhecimento, a gente tem a capacidade de mudar a nossa condição espiritual também. Entrando dentro do trabalho com a parte musical, nós começamos ali a mexer. E cada um de nós temos uma música que foi importante na nossa vida. Então vale lembrar que no nosso cérebro, o último campo que vai se apagar é justamente das nossas memórias musicais. Então existe cientistas hoje no mundo inteiro fazendo pacientes que têm Alzheimer voltar às suas lembranças através da música. E ela começa a reviver lembranças que tinham sido apagadas da memória dela. Então, cada um de nós temos uma música-chave, que tem um marco muito importante. E às vezes a doença, ela foi marcada por um sentimento. Quantas provas difíceis, quem não sofreu de amor nesse mundo? Eu acho que não existe uma pessoa que não sofreu, que não foi correspondido. Podemos imaginar que o sentimento pode criar uma doença e um trauma em alguém? Sim. Tá. Mas qual que é aquela música que marcou a vida da pessoa? Eu não sei. Mas ali através do trabalho os espíritos vão intuindo e as pessoas vão cantando. E quando chegar aquela música que fez parte da vida da pessoa, aquela energia onde que você é paciente também está ajudando todo mundo que está em volta, aquela energia ela vai entrar na pessoa como uma chave e abrir a porta do inconsciente, fazer aquela sangria e deixar aquele sentimento embora. Aquela já é a primeira parte da cirurgia, que é a parte da libertação. Passando essa parte musical, que é muito gostoso, né? Porque a gente vai cantar músicas dos anos 80, né? Bom, a gente vai para a parte da meditação. A meditação é uma outra ferramenta importantíssima dentro do trabalho de cura. Passando a meditação, nós temos o Tai Chi Chuan, que é a ginástica da alma. É uma ginástica, um exercício onde que vai fazer cada um poder fazer o alinhamento de chakra.
Conhecer quais são os meridianos que levam essa energia de uma extensão do corpo a outra extremidade. Então a gente tem que entender que a gente é energia. E essa energia se condensa nas nossas células, no nosso corpo, e é tudo isso aquilo que a gente tem. Então assim, mas o quanto que um pensamento pode alterar o campo energético de uma pessoa? Então por isso que a gente tem que mudar o padrão de pensamento. Então a pessoa vai aprender a fazer isso. Aí nós vamos para a parte final, que é a parte da cirurgia espiritual. E aí você me fez uma pergunta, e é a dúvida de muitas pessoas. Corta, né? Dói. Quando eu dei entrevista para Isto É, a Suzane Frutuoso, né? Ela fez esse questionamento e tudo. E aí eu expliquei como é que funciona. No entanto que o tema da matéria foi cirurgia sem sangue e sem dor. Porque a cirurgia, que é com o corte físico, que foi praticada por Arigó, João de Deus e muitos outros médicos que tiveram um trabalho importante aí, né, dentro dos seus momentos, cada um dentro dos seus momentos, trazia uma cirurgia que era para impressionar e para trazer essas provas, porque tem pessoas que precisam ter prova. Se não abrir ali, cortar e tirar o nódulo, ele não vai acreditar que houve ali o corte, né? Então, o Dr. Ângelo, ele vem na contramão da física. Por quê? Ele, utilizando o bisturi, ele vai pressionar o bisturi e fazer o corte, e vai pressionar, e você passou por esse processo. Eu senti cortando, cara. E vai... Eu senti como se estivessem realmente cortando. Fiquei até preocupado. Porque eles colocam uma capa de cirurgia, o campo, né? cirúrgico. Campo cirúrgico ali, e eles fazem assim, e eu senti como se estivesse realmente cortando. Eu fiquei... O Amauri estava filmando, né? A nossa equipe estava lá. Depois a gente vai colocar esse trecho aí no documentário. Eu senti cortando. Então assim, no bisturi dele tem uma extensão espiritual. Enquanto ele está fazendo a manipulação superficial, a lâmina está lá dentro, fazendo incisão, cauterização, suturação mesmo, ele vai fazendo ali. E aí assim, e o que o paciente sente é esse contato, e essa pressão era o suficiente para cortar. Porque o instrumento, o bisturi é um instrumento cortante, você tocou, ele abre, né? E ele faz isso sem um corte. Existem pacientes que, através de exames de imagem, nós temos já evidências lá, que a gente pode depois apresentar, onde que existem as incisões internas do Dr. Ângelo, como remoção de tumores. Então ele desmaterializa a enfermidade. Então tem pacientes que vêm com nódulos, né, que desapareceu o nódulo, e aí as mais diversas questões. Então o que ele pede é que o paciente, nos 3 próximos dias, não faça e não cometa abusos. Por quê? Porque ele está operado, e a pessoa sai de lá sentindo operado. Sente. E aí assim, pode ocorrer algum edema, algum vasinho que rompeu, às vezes fica a cicatriz da cirurgia, principalmente às vezes no ponto onde ele vai... O meu ainda está aqui. Tá, onde né? colocou a medicação, tá Colocou até a hoje a medicação. marquinha ainda, né? Não vou conseguir tirar aqui para mostrar para vocês, mas tem a marquinha uma medicação que eles É colocam? a medicação espiritual que ele coloca. Então assim, se hoje na medicina convencional as cirurgias por videolaparoscopia robotizada, elas são menos evasivas, o que poderíamos dizer da vida espiritual, onde que começam os protocolos médicos? Começa no astral. Eles não viriam para vir trazer uma cirurgia evasiva. É importante lembrar que, segundo as leis do país mesmo, né, da Constituição, quem pode intervir sobre um corpo e invadir um corpo é um médico. Então justamente ele fez isso para mim não esbarrar com as questões das leis, né? Então, e aí passando isso, ele vai fazer um receituário dando a indicação de algumas palestras, uma que ele gravou e outras palestras que eu gravei com os temas pertinentes ao problema que a pessoa precisa operar, e
algumas lições de casa que o paciente vai ter que fazer. E é importante a pessoa estender para a própria vida e para a própria família aquilo que é ensinado ali dentro. Porque ele vai justamente com a ciência de te ensinar não adoecer. E você mesmo, né, que teve contato com o Dr. Ângelo, acho que você mesmo, melhor do que eu, pode falar como que é ali, né, o momento com ele, o diálogo com ele. Realmente é muito interessante, né, para quem não está familiarizado, o Dr. Ângelo é quem faz a cirurgia através do Wagner. É o Wagner, mas é o Dr. Ângelo. Então ali ele conversa, ele passa toda uma tranquilidade para o paciente, né? Teve uma hora ali que ele percebeu que eu estava meio assustado com aquilo, porque eu nunca fiz nenhuma cirurgia assim, né? E o ambiente é de cirurgia. Você entra para uma sala cirúrgica, tem os enfermeiros, tem a roupagem, tem a medicação. Quando ele colocou um líquido assim, uma sutura, eu senti como se ele estivesse suturando sangue mesmo. Mas foi bem tranquilo. E nos dias seguintes, eu estou fazendo os exercícios até hoje, que é a meditação e o Tai Chi Chuan, eu e minha esposa, né, todo dia de manhã, quando a gente acorda e antes de dormir. E tem trazido uma paz, uma energia bacana, porque equilibra, né, a áurea, equilibra tudo, né? Então ali no momento da cirurgia você fica um pouco tenso, foi o meu caso. Mas não dói, não sangra, não corta, é bem espiritual mesmo. Essa é a minha experiência. E é importante, né, acho que lembrar, né, ele, o Dr. Ângelo, para quem não teve ainda contato, não sabe, vai ter um dia que acho que seria importante abordar bem sobre ele. Ele foi um cardeal que viveu no século XVIII na França. Então lá naquela vida ele foi meu professor de medicina, porque eu fui um sacerdote, padre, né? E essa medicina humanizada que está sendo trabalhada hoje já era feita por ele lá atrás. Por quê? Porque ele é um médico que tem um trabalho psicológico que ele faz com o paciente ali no momento, que é uma questão de relação de médico e paciente e de confiança com o desconhecido. E ele sabe articular muito bem isso. Ele opera crianças que deitam ali e aí ele tem todo o jeitinho, né? E muitas pessoas, né? Não tem essa acepção de pessoas A, B, C, D. O tratamento dele, carinho, é igual com todo mundo. E aí é uma grande... nós falamos de religião, né? E ele foi um cardeal da Igreja Católica. Porque antigamente a igreja ela tinha responsabilidade da parte da saúde, né? Da população. E ele está aí, mostrando que a vida continua e vindo fazer o seu trabalho para poder ajudar. Muito legal, estamos aqui conversando com ele, Wagner Fiengo, médium de cura, fundador da Era Branca, foi apontado pela revista Isto É como um dos principais médiuns de cura do país. É uma honra para a gente estar aqui com o Wagner, fazendo esse esclarecimento do trabalho dele, né? E ele é muito humilde, muito simples, e a gente poder colaborar um pouco e mostrar esse trabalho que ele está fazendo. Muito obrigado, Wagner. A gente está encerrando aqui a nossa entrevista. O tempo passou muito rápido. A gente vai fazer vários programas com eles, porque tem muitos temas, né? O próximo programa a gente vai falar aqui, ó, do Chico Xavier, qual que é a ligação dele com o Chico Xavier, responder as suas perguntas, né? Então, suas considerações finais, divulga aí o site da Era Branca e também as suas redes sociais e se despede do pessoal. Bom, eu queria primeiro agradecer você, né, com o nosso produtor Mauri, né, pelo carinho, acolhimento, esse espaço que vocês estão dando, né, e agradecer também a nossa família, né, porque sem ela, se nós estamos hoje aqui, é nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, né, a família da Era Branca, aqueles que estão hoje trabalhando, aqueles que começaram lá atrás, né, aqueles que foram no nosso braço direito, Júlio, Santana, Michel e tantos outros irmãos que fizeram, Douglas, fizeram essa caminhada comigo. Então, se hoje nós chegamos aqui, é que teve alguém que fez o alicerce. Então, essas pessoas não podem ser esquecidas. Então, fica aí o meu agradecimento. E agradecimento a Clique Brasil pelo carinho, né? E pode contar comigo com aquilo que precisar, que eu vou estar aqui à disposição. Um abraço a todos.
Muito obrigado a você que está acompanhando a gente também. Agradecer aqui a Deus em primeiro lugar. Agradecer aqui a TV Clique Brasil, toda a produção da Clique Brasil. Nosso programa já está aí caminhando para 2 anos no ar. Então agradecer demais aqui a oportunidade de estar aqui, sempre trazendo conteúdos de desenvolvimento para vocês. Então sejam bem-vindos aí. Quem quiser saber mais da Era Branca pode mandar mensagem para a gente que a gente encaminha. Então eu desejo para vocês saúde, saúde, saúde. Muito obrigado. Namastê. Namastê.